queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje nós estamos aqui reunidos para esta conferência e eu quero aqui explicar e comentar diversas coisas a propósito desses acontecimentos que nós estamos vendo nesses últimos dias, mostrando que Bergoglio segue a sua agenda mundialista, ecologista e ecumênica. Então você veja que ele recentemente afirmou que os mandamentos de Deus não são absolutos. Então quer dizer que nem aqueles 10 mandamentos que a criança aprende no catecismo, que são a base da doutrina moral da igreja, já não são mais intocáveis e absolutos, segundo Francisco. Inclusive, nesta entrevista que ele deu agora, dia 1º de setembro, ele afirmou que nós temos que proteger a vida de um feto de 3 semanas, porque a ciência é que vai dizer que aquela pessoa ali tem uma vida humana. Então, porque a ciência diz e porque é uma vida humana, a gente protege. Quer dizer que ele, ao invés de afirmar a doutrina da igreja, que segundo a fé católica, a pessoa está ali, não só porque ela é pessoa humana, ela é protegida, mas também porque ela é uma criatura de Deus e porque ela tem um destino sobrenatural. Ao invés disso, ele afirma que a base para proteger alguém é porque essa pessoa tem uma dignidade humana e porque a ciência vai dizer que talvez depois da 3ª semana a gente já veja ali que realmente tem uma vida. Então, isso vai abrir a possibilidade de que pessoas tomem pílula do dia seguinte ou de que pessoas façam aborto de 1 semana ou 2 semanas depois e digam que o próprio Papa está dizendo que, segundo a ciência, ali ainda não é uma vida humana, então ali talvez não tem problema. Então você perceba o nível que nós chegamos. No mesmo dia 1º de setembro estava previsto o Dia Mundial de Oração pela Terra. Entretanto, eles transferiram para a semana seguinte e fizeram esse evento, juntando ali os líderes principais das igrejas cristãs. E segundo eles, não pode haver uma só igreja cristã. Então eles colocam ali Francisco, representando aqueles que se dizem católicos. Ao seu lado, eles colocam Bartolomeu I, representando aqueles que se dizem ortodoxos. E, juntamente com esses 2 personagens, eles vão colocar também Justin Welby, que é, entre aspas, arcebispo de Canterbury. Então você veja que é interessante eles fazerem esse dia de oração pela terra. Então quer dizer que a gente reza agora pela terra, não é mais pela salvação das almas. E a gente vai juntar aí esses 3 personagens que vão representar aquilo que nós podemos dizer que é o cristianismo. Ou seja, uma reunião de diversas igrejas com dogmas diferentes, mas com um só desejo, com uma só alma, em torno de um só ideal, seguir Jesus Cristo e ser testemunhas fiéis de Cristo nesse tempo, no Evangelho, etc. Então você veja aqui que a base do discurso deles está resumida nessa frase. Como líderes de nossas igrejas, nós convidamos a todos, qualquer que seja sua crença ou visão de mundo. Então vão ali os 3, cada um representando uma facção do cristianismo, porque segundo eles, o cristianismo não é mais a Igreja Católica. Agora você pode ser cristão de qualquer igreja. E eles estão juntos para convidar pessoas de qualquer crença. Então eles se apresentam como cristãos e ao mesmo tempo eles abrem
esse convite para todos aqueles que não são cristãos, para que eles se unam a fim de ouvir o clamor da terra e dos povos que são pobres, analisando essas situações e nos propondo a fazer sacrifícios significativos pelo bem da terra que Deus nos deu. Então veja que interessante a frase, né? Fazer sacrifícios pelo bem da terra. Então seria muito interessante que essas pessoas, como verdadeiros cristãos, propusessem às pessoas de fazer sacrifícios, como está escrito ali na carta aos Romanos, no capítulo 12, e oferecerem-se a si mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A fim de que através dos sacrifícios pessoais, eles pudessem purificar as próprias almas e aplacar a ira de Deus por causa dos pecados. Porque são os pecados que poluem a terra. São os pecados que impregnam esse mundo, essa criação de Deus, de toda sorte de praga, de toda sorte de doença e de toda sorte de maldição. E é através das contaminações do pecado e das maldições que nós temos também toda sorte de calamidade, inclusive ecológica. Mas ao invés de dizer isso, ele se propõe a fazer sacrifícios, mas não em vista de uma dimensão sobrenatural, mas pelo bem da terra. Então quer dizer que a frase por excelência desses ambientes ecumênicos e voltados para esses interesses totalmente terrenos e naturalistas é esta: nós não podemos conhecer a Deus verdadeiramente e não podemos ter uma verdade fixa e definida. Portanto, nós devemos partir para as ações filantrópicas, fazer o bem, procurar fazer coisas concretas pelo bem dos outros, na medida em que as coisas sobrenaturais são inalcançáveis. Então quer dizer que esse é o princípio filosófico que vai estar ali na base de todas essas enganações que eles fazem por aí. Agora, se você analisar quem é Justin Welby, se apresenta como arcebispo de Canterbury, mas vá estudar a história da Inglaterra e veja o que eles fizeram com o verdadeiro arcebispo de Canterbury. Veja o que eles fizeram com esse verdadeiro arcebispado, que foi fundado pelo Papa Gregório Magno e que foi durante centenas de anos guardião da fé e protetor do papado. E que se tornou depois a sede de uma falsa igreja chamada de anglicanismo, que é o modelo desta falsa igreja do Vaticano II. Então é importante a gente estudar a história do anglicanismo para nós percebermos que esta forma mais sutil de protestantismo é também a mais perigosa, a mais rica e a mais desenvolvida. E é interessante, nós estávamos comentando inclusive na conferência da semana passada, que o rei Henrique VIII, que foi o autor de todo esse movimento de revolta contra o papado e de revolta contra o verdadeiro cristianismo, ele tinha 3 ministros chamados Thomas. Um deles, Thomas More, que ele gostava muito de escutar, ele fez com ele o que fez Herodes com João Batista. Ele o matou. Porque Thomas More se negou a aceitar esse rompimento da igreja da Inglaterra com a igreja de Roma. Depois ele tinha Thomas Cranmer, que foi aquele que implementou todas essas reformas litúrgicas e religiosas que deram origem a essa falsa igreja. Então ele conseguiu unir aquilo que havia de melhor no protestantismo. Quando eu falo de melhor, é no sentido daquilo que eles têm de mais afinado
no sentido dos seus sofismas e no sentido dos seus falsos dogmas, com aquilo que tinha de aparências católicas para conquistar as pessoas nobres e as pessoas que queriam ali manter uma certa aparência de dignidade, de nobreza, que era algo que estava sempre muito presente na história da Inglaterra. Entretanto, ele tinha também um outro ministro, que nós falamos dele na semana passada, que se chamava Thomas Cromwell. E esse Thomas Cromwell se ocupou de todas essas artimanhas na parte política. Então foi ali que Henrique VIII estabeleceu o reino protestante mais organizado, onde se instalou, por sua vez, o centro financeiro, que se tornaria o motor daquilo que nós chamamos a nova ordem mundial. Então é importante a gente sempre destacar o papel desta revolta na Inglaterra contra o papado e do desenvolvimento desta falsa igreja anglicana a fim de nós progredirmos nessa instalação desta nova ordem mundial. E se você olha do outro lado, você encontra Bartolomeu I. Quem é Bartolomeu I? É aquele agente da nova ordem mundial que se ocupa de manter os cristãos do Oriente submissos a esse sistema luciferiano e maldito. Então, um homem também iniciado na maçonaria, que se apresenta como líder da ortodoxia. Mas aqueles cristãos do Oriente que mais se aproximam da ortodoxia não reconhecem de forma alguma esse tal Bartolomeu I como patriarca de Constantinopla. Porque ele não é digno desse título, nem sequer pode se comparar aos patriarcas de Constantinopla que foram cismáticos, quanto mais àqueles que foram fiéis ao papado e à verdadeira Igreja Católica. Então é aqui que você percebe esses três líderes fazendo aqui uma paródia mal representada do cristianismo para levar as pessoas que acreditam em Cristo a esse engano e a toda essa farsa que eles estão montando atualmente no mundo. Então isso é importante para eles, porque nós sabemos que os cristãos são milhões de pessoas. E sem conquistar os cristãos, eles não podem de forma alguma avançar nesse projeto de instalação do reino de Satanás. E isso muitas pessoas não entendem, porque eles se perguntam: como você vai conseguir instalar o reino do demônio com a ajuda dos cristãos? Se a pessoa acredita em Cristo, ela jamais vai aceitar o reino do demônio. Mas é aquilo que nosso Senhor disse no Evangelho: quem não ajunta comigo, dispersa. Isso significa o seguinte: ou você está com Cristo 100% e você se submete totalmente a tudo aquilo que Ele ensinou, ou você de alguma forma vai dispersar. Ou seja, você vai colaborar para o reino de Satanás na medida em que você não se conformar totalmente com o reino de Jesus Cristo, ou seja, com a sociedade cristã católica, tal qual ela foi implementada em todos os tempos pelos papas verdadeiros da igreja. Então eu achei muito interessante também, a propósito, a carta que Monsenhor Viganò nos escreveu no dia 28 de agosto, especialmente nesse parágrafo onde ele fala do panteísmo globalista de Teilhard de Chardin. Então, esse jesuíta, Teilhard de Chardin, condenado pela igreja, é o pai de todas essas falsas doutrinas sustentadas por Bergoglio. Então, Bergoglio, também jesuíta, ele bebe das fontes contaminadas destes jesuítas infiltrados que estavam comandando essa ordem a partir
do fim do século XIX, começo do século XX. Então, entre eles, surgiu esse broto perverso que se chama Teilhard de Chardin, que é autor de obras muito heréticas, que se baseiam numa ideia de que o cristianismo tende a uma evolução, e essa evolução, por sua vez, vai levar necessariamente a religião cristã a se encontrar com uma religião universalista e panteísta. Então aqui, Monsenhor Viganò observa muito bem que o ecumenismo é um dos principais temas do pensamento globalista. Confirmam Robert Miller, que foi assistente do secretário das Nações Unidas, dizendo que nós devemos avançar o mais rápido possível em direção a um governo único mundial, a uma religião única mundial e um único líder mundial. Então você veja que o próprio Teilhard de Chardin, diz aqui, herege jesuíta condenado pelo Santo Ofício e hoje célebre teólogo do progressismo, considerava as Nações Unidas como a encarnação institucional progressista da sua filosofia, desejando uma convergência geral das religiões num Cristo universal que satisfaça a todos. Parece-me a única conversão possível do mundo, dizia Teilhard de Chardin, e a única forma em que pode ser concebida uma religião do futuro, para reduzir a diferença entre o panteísmo e o cristianismo, trazendo à tona o que se poderia chamar a alma cristã do panteísmo. Então veja, isso aqui é a doutrina de Teilhard de Chardin. Para ele, o panteísmo, ou seja, essa religião que vê Deus em todas as coisas, tem uma alma cristã. Ali está escondido, ali lá no fundo, um aspecto cristão. E ele diz também que existe um aspecto panteísta da cristandade. Então, claro que esse homem está ali trabalhando para as sociedades secretas e trabalhando também para aqueles agentes infiltrados que já ingressaram na Ordem dos Templários desde o tempo das cruzadas contra os albigenses. Porque foi ali no sul da França, nessas cruzadas contra as heresias dos cátaros, que muitos nobres tiveram as suas vidas preservadas, mas eles então infiltraram-se na Ordem dos Templários, que era justamente essa ordem que estava combatendo as heresias, e que alguns anos depois se tornou uma ordem a serviço dessa mentalidade panteísta e, portanto, luciferiana. E que, por sua vez, se tornaria a alma desta nova ordem jesuíta, que foi também infiltrada a partir do século XVIII e XIX. Então é por isso que Monsenhor Viganò vai dizer aqui: não se pode esquecer que a Pachamama e a atribuição de conotações marianas à Mãe Terra caracterizam de modo inquietante esses falsos conceitos que estão presentes aqui na doutrina de Teilhard de Chardin. Mas é importante nós entendermos aqui que não é a Igreja que dá infalibilidade ao Papa, mas é o Papa que dá infalibilidade à Igreja. Porque nós, batizados, não somos infalíveis no ensino da fé. E nem sequer os padres e os bispos, todos juntos, no mundo inteiro, são infalíveis no ensino da fé. Mas o Papa, sozinho, é infalível no ensino da fé. E, portanto, ele é que garante essa infalibilidade da Igreja divina de Jesus Cristo, Deus. E se nós entendemos isso, fica fácil nós percebermos que alguém que se apresenta como Papa e diz tamanhas heresias, tamanhos erros, que chega a negar a própria revelação divina e chega a dizer que os próprios mandamentos de Deus não são absolutos, ele não pode de forma alguma ser alguém que validamente traz consigo
o poder do pontificado. Como eu já expliquei várias vezes, ele pode se apresentar como um chefe de uma nova igreja instituída no Vaticano II, ele pode se apresentar como chefe de Estado do Vaticano, ele pode se apresentar como uma autoridade política internacional. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. E nada impede que nós o chamemos de Francisco e que nós o respeitemos como respeitamos qualquer autoridade política ou qualquer autoridade religiosa, mesmo que ela seja falsa. Mas nós, cristãos católicos, jamais podemos reconhecê-lo como o verdadeiro Papa da Igreja Católica. Porque isso significa nós aceitarmos que a Igreja Católica não é divina. E se a Igreja Católica não é divina, nós perdemos a base das palavras de Cristo. Nós perdemos a base da revelação. E nós perdemos a base da própria razão. Então, o diabo, ele se aproveita da nossa situação porque, hoje em dia, os cristãos católicos, mesmo aqueles que se dizem tradicionais, insistem até hoje em considerar que Francisco é um papa válido, sucessor de Pedro, supremo pontífice e vigário de Cristo na Terra. Agora eu pergunto, como eles podem reconhecer isso e ao mesmo tempo professar a fé católica, dizendo que o Papa é infalível em matéria de fé e de moral? Isso é absurdo completo. Então você veja, por exemplo, o que diz a carta desses fiéis ligados à missa tradicional, que foi enviada para Roma no dia 8 de setembro agora. Eles dizem assim: como filhos do Pai, pedimos ao Papa Francisco que anule a sua decisão, revogando o Traditionis Custodes e restaurando a plena liberdade de celebrar a missa tridentina para a glória de Deus e o bem dos fiéis. Dai-nos pão e não pedras. Citando o Evangelho, claro que Jesus diz, um pai, quando o filho pede um pão, ele não dá pedra. Mas é interessante que eles tenham feito essa citação com a palavra pai, porque é muito comum nos ambientes tradicionalistas dizerem, de fato, Francisco tem muitos defeitos, ele fala muitas coisas erradas, mas ele continua sendo o pai. Nada tira dele a legitimidade de papa. Portanto, ele continua sendo o pai. Então veja que essas pessoas, eles erram por uma ignorância, porque eles não percebem que um pai de família pode cometer todos os erros possíveis, mas ele sempre será o pai daquela família, na medida em que ele, pela natureza, foi quem gerou aqueles filhos. Enquanto que quando nós falamos de um pai, segundo a ordem sobrenatural, nós somos obrigados a constatar que ele não nos gerou segundo a natureza e, portanto, ele só será nosso pai segundo a ordem sobrenatural se ele for o primeiro a professar aquela fé que nos deu a vida sobrenatural. E se ele não tem essa fé, se ele não professa a fé católica, e se ele não ensina como doutor da fé, como verdadeiro Papa, aquilo que a Igreja Católica sempre ensinou, então ele não é pai dos católicos. Pelo contrário, ele é padrasto. Ele é um Papa ilegítimo e, portanto, nós a ele não devemos obediência alguma. Isso é evidente por aquilo que nós concluímos do próprio magistério da Igreja. Veja aqui que eu não estou falando nada da minha cabeça. Eu estou falando aquilo que nos ensina o magistério da Igreja. Se alguém diz, Frei Tiago está dizendo isso e aquilo, então venha discutir conosco e provar que eu estou falando alguma coisa da nossa cabeça. Pois as conclusões que nós tiramos estão todas baseadas naquilo que a Igreja Católica sempre nos ensinou. Então analise comigo a carta que os superiores gerais de todas essas congregações da Ecclesia Dei, que foi agora publicada no dia 31 de agosto, enviada a Roma,
a fim de convencer Francisco de voltar atrás no seu moto próprio, Traditionis Custodes. Então eles dizem assim, ó, não nos vemos de forma alguma como a verdadeira igreja. Então quer dizer que eles reconhecem que ao celebrar a missa tradicional, eles não estão de forma alguma mostrando o rosto da verdadeira igreja católica. Porque segundo eles, segundo esses superiores submissos a Bergoglio, a verdadeira igreja está em toda parte, onde se celebra cultos afro, onde se celebra cultos ecumênicos, onde se celebra as missas com todas as profanações possíveis, pouco importa. Eles simplesmente fazem uma missa mais bonita. Eles simplesmente fazem uma missa mais próxima do ideal. Mas eles não estão, de forma alguma, entendendo que a verdadeira igreja tem um verdadeiro rito. E essa é a base da contaminação de toda a teologia, de todos os institutos Ecclesia Dei, do qual nós mesmos fizemos parte. Então eles dizem aqui, ó, pelo contrário, vemos na Igreja Católica nossa mãe. Tá vendo? É sempre essas apelações de ordem afetiva. Francisco é nosso papai, mesmo que ele está errando, ele é nosso papai, temos que amá-lo. A igreja é nossa mãe, mesmo que ela é ruim, mesmo que ela está nos atormentando, mas ela é mamãe, vamos amá-la. Ao invés de ver as coisas de uma forma objetiva, um papa é nosso pai. Por quê? Porque ele ensina a verdade. Pronto, a submetemos a ele. A igreja é nossa mãe. Por quê? Porque a igreja nos gera para a vida eterna, porque ela obedece a Deus. Só por isso. Então, a partir daí, nós estamos na igreja. Então, é assim que nós deveríamos raciocinar. Mas eles estão dizendo, não, a igreja é nossa mãe, em que encontramos a salvação, estamos lealmente submetidos à jurisdição do sumo pontífice e dos bispos diocesanos. Então eles fazem aqui uma declaração de que eles se submetem a Bergoglio, que eles chamam de sumo pontífice, com todas essas heresias, abominações, profanações que ele realiza. Mesmo assim, eles dizem, estamos submetidos, estamos com ele. Então isso é realmente inacreditável. Eles chegam a dizer, hoje ouvimos falar de visitações apostólicas disciplinares a nossos institutos. Então eles estão tremendo, eles estão com medo, porque eles sabem que agora é Dom João Brás de Assis que vai comandar. O homem ali que já destruiu os institutos, como por exemplo dos franciscanos da Imaculada. É ele que vai agora visitar a Fraternidade São Pedro, é ele que vai agora visitar o Instituto Bom Pastor, é ele que vai agora organizar todas essas paróquias que celebram exclusivamente a missa tradicional. E eles estão dizendo, ó, pedimos que sejam feitos encontros fraternos, onde nós possamos explicar quem somos e as razões de nossa ligação a essas formas litúrgicas. Ora, mas isso é ridículo. Quer dizer que eles estão tratando com pessoas revolucionárias e apelando para a misericórdia, dizendo, acima de tudo, queremos um diálogo verdadeiramente humano e misericordioso. E ainda cita um evangelho, tende paciência comigo. Quer dizer, uma citação que não tem nada a ver com o contexto. Ao invés deles se imporem na dignidade de católicos e dizerem, não vamos abrir mão da nossa doutrina, da nossa liturgia e daquilo que a Igreja Católica sempre nos deu. Ao contrário disso, eles dizem, tem paciência conosco, nós temos tanto apego a essas coisas do passado. E é claro que esses líderes dessa falsa igreja, que são extremamente misericordiosos com aqueles que são apegados à igreja do passado, vão ter toda a misericórdia e vão dizer assim, é claro, nós queremos o bem de vocês, nós queremos que vocês melhorem, que vocês aprendam, que vocês vejam que a missa nova também é muito bonita, que vocês vejam que é bom abraçar o irmão, que é bom nós também celebrarmos o culto à Pachamama, que é bom também nós vivemos em plena comunhão com a nova ordem mundial. Então é assim que eles estão assimilando com toda a misericórdia, com toda a bondade, todos os institutos Ecclesia Dei, que se diziam os últimos redutos
da verdadeira tradição católica. Então eu continuo dizendo, esse é o preço daqueles que não se submetem a Deus, mas se submetem aos homens por causa de dinheiro e de poder. Eles vão até o fim provar do fruto amargo daquilo que eles estão fazendo. E eu agora digo, citando Santo Afonso de Ligório, isso afirmo com toda certeza, são estes que introduzem a ruína e a peste na igreja. Aqueles que negam que o Romano Pontífice seja sucessor de Pedro, quanto à sua autoridade em matéria de fé e de doutrina, e também os que afirmam que o Supremo Pastor da Igreja pode errar nos seus julgamentos sobre a fé. Então é baseado nesta falsa doutrina de que o Supremo Pastor da Igreja pode errar nos seus julgamentos sobre a fé, porque todos eles dizem, o Papa é infalível uma vez a cada 10 anos, mas ele pode errar nos seus julgamentos sobre a fé. Então, por causa disso mesmo, eles aceitam Bergoglio e por isso mesmo eles se tornam, segundo Santo Afonso, a causa da ruína e da peste da igreja. Então eles são piores do que os progressistas, porque eles conhecem a verdade e mesmo assim eles reconhecem aquele que está ali colocado como destruidor da fé e eles o declaram supremo pastor da fé. Então veja aqui o que diz Santo Inácio, para quem respeita o fundador da ordem dos jesuítas, aquele que queria realmente uma ordem verdadeira e não esta ordem falsa que se tornou hoje em dia, ele dizia o seguinte, não deveriam tolerar-se vigários ou confessores com fama de hereges. Então, segundo Santo Inácio, nem os vigários e nem os confessores deveriam ser tolerados quando eles tivessem fama de hereges. E os que de fato forem, deveriam ser imediatamente despojados de todas as rendas eclesiásticas. Porque, segundo Santo Inácio, completa a frase, é preferível que o rebanho fique sem pastor do que ter por pastor a um lobo. Repito a frase de Santo Inácio de Loyola na carta que ele escreveu ao padre Pedro Canísio, portanto São Pedro Canísio, em 13 de agosto de 1554. É preferível que o rebanho fique sem pastor do que ter por pastor a um lobo. Então aqui vem o Papa Leão XIII completar tudo aquilo que nós estamos dizendo. Quando ele vai nos ensinar na encíclica Satis Cognitum o seguinte, tal foi o costume da Igreja desde sempre, apoiado no julgamento unânime dos santos padres, que sempre viram como excluído da comunhão católica e como uma pessoa fora da Igreja, a todo aquele que se separa o mínimo da doutrina ensinada pelo magistério autêntico. Então, o que está dizendo aqui para nós o Papa Leão XIII, de forma infalível na sua encíclica Satis Cognitum? Ele está dizendo que uma pessoa que se afasta o mínimo da doutrina ensinada pelo magistério autêntico da Igreja Católica, essa pessoa está excluída da comunhão e ela está fora da Igreja. E aqui nós lemos também no Catecismo de São Pio X que a infalibilidade do Papa foi ensinada e defendida pela Igreja no Concílio do Vaticano. Qualquer um que ousa contradizer essa definição será um herético e um excomungado. Então veja, a infalibilidade do Papa sempre, seja no magistério ordinário ou no magistério extraordinário, está muito bem definida pelos dois documentos do Concílio Vaticano I, Pastor Eternus e Dei Filius. E ali nós vemos que está bem claro que o Papa nunca nos ensina nenhuma forma de erro em matéria de fé e de moral quando ele fala como pastor supremo da Igreja. Ora, se alguém contradiz essa definição, é um herético e um excomungado. Acabou. Então é evidente que isso aí é algo que está impregnado na mente de muitas pessoas, principalmente por causa do apostolado da Fraternidade São Pio X,
que no mundo inteiro pregou o galicanismo e o jansenismo. E o galicanismo e o jansenismo, que foram esses dois cavalos de força da Igreja da França durante o século XVII e XVIII, foram responsáveis pela Revolução Francesa. E a partir da Revolução Francesa, mesmo nos melhores ambientes católicos da França, prevaleceu sempre o espírito galicano. E esse espírito galicano quer ver no Papa um representante universal da Igreja, mas nunca alguém que é diretamente assistido pelo Espírito Santo. Portanto, segundo o espírito galicano, nós estamos acima do Papa e podemos dizer onde que ele está errando, mas ele nunca vai deixar de ser um Papa. Enquanto que o Concílio do Vaticano I, condenando esse grave erro do galicanismo, definiu de uma vez por todas, contra qualquer opinião de teólogos passados, que o Papa é sempre infalível, na medida em que Pedro nunca errou ao ensinar a fé e a moral, ele nunca apostatou, ele pode ter tido graves pecados, até mesmo a ponto de negar o próprio Cristo, mas ele nunca ensinou o erro. E assim também, nenhum Papa na história da Igreja jamais nos ensinou o erro e a heresia. Então é por isso que nós podemos dizer aqui hoje que nós temos que tomar muito cuidado com o espírito galicano e jansenista que é dissipado pela instituição chamada Fraternidade São Pio X. Instituição, por sua vez, que é inspiradora de todos esses grupos tradicionalistas e dessas congregações que estão sob a bandeira eclesial, mesmo que elas se digam totalmente submissas e totalmente obedientes ao Papa. Então veja aqui que o espírito galicano está ali dentro. Então hoje em dia o que nós devemos promover são os leigos e sacerdotes refratários, ou seja, aqueles que não estão reconhecendo de forma alguma esse sistema que foi implantado e que se apresenta como Igreja Católica. Porque uma vez que nós reconhecemos a autoridade de uma falsa igreja que não está baseada na fé, automaticamente nós vamos perseguir os verdadeiros católicos, que por sua vez eles chamam de sede-vacantistas, e vão até o fim perseguir aqueles que são chamados de sede-vacantistas, simplesmente porque esses tais estão defendendo a verdadeira doutrina do papado. Então hoje o que você tem é o magistério ordinário de Francisco ensinando ecologismo, fraternidade universal e completa indiferença religiosa. E quando você trata do magistério extraordinário de Francisco, você tem ali a condenação obsessiva de todos aqueles que se apresentam como verdadeiros católicos e que guardam a verdadeira fé. Quando eu falo de verdadeiros católicos, eu não estou me referindo a tradicionalistas, porque o perigo de tradicionalistas é que eles ficam na base da tradição. E a Igreja Católica não começa com a tradição, ela começa com o papado. Cristo não falou assim: Pedro, sob a tradição nós vamos edificar a igreja. Ele não falou isso. Ele falou: Pedro, em cima desta pedra, que é a sua profissão de fé, é você que é o Papa, você que vai professar a fé, e em cima dessa fé eu vou estar ali edificando a minha igreja. Percebe? Então é em cima da força do papado que Cristo vai desenvolver pela ação do Espírito Santo a sua igreja, que está sempre baseada no ensinamento da tradição, no ensinamento do magistério, que por sua vez está totalmente fundamentado na Escritura. Então é assim que se faz a Igreja Católica. A Igreja Católica se faz com um Papa legítimo, que por sua vez tem intenção de ser católico e de guardar a verdadeira fé. E é por isso que nós dizemos que há uma só fé e uma só igreja. Agora, todos aqueles que estão separados desta fé estão separados da Igreja Católica. E não importa que eles tenham dinheiro, não importa que eles tenham milhões de fiéis, eles serão sempre uma seita.
Porque o que caracteriza uma seita não é o fato de você ter poucas pessoas, ou de você ter um líder, ou de você ser considerado suspeito pela polícia. O que caracteriza uma seita é o fato de você não ter a verdade. Porque Deus tem uma só religião e todas as outras são seitas. E segundo São Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, seita é uma obra da carne. Então São Paulo chama seita de obra da carne, no capítulo 5, justamente por quê? Porque são as nossas paixões e o nosso amor próprio que faz com que essas seitas se desenvolvam. Ao invés de nós amarmos a igreja, e ao invés de nós amarmos e obedecermos o magistério infalível de todos os tempos da Igreja Católica, nós amamos o nosso padre, nós amamos o nosso bispo, nós amamos o nosso papa, porque ele é nosso papai. E não é assim que a gente deve agir como católicos. Nós primeiro temos que amar a Deus. E amar a Deus é amar a verdade. Se eu amo a Deus, eu amo a verdade. E se eu amo a verdade, eu amo as pessoas em função do meu amor a Deus e a verdade. E é aqui que as pessoas normalmente vão cair nos piores erros e no pior abismo. Então eu termino fazendo aqui essa citação de Monsenhor Viganò, nesta sua mesma carta de 28 de agosto de 2021, onde ele diz o seguinte: percebemos que Jorge Mário Bergoglio está desenvolvendo a tarefa que lhe foi confiada pela elite globalista. Qual que é a tarefa de Jorge Mário Bergoglio? Ele deve ser o liquidatário da Igreja Católica. Ou seja, aquele que acaba com o serviço. Olha, sobrou alguma coisa ali, agora a sua missão é terminar de vez com tudo que sobrou ainda de católico nesta estrutura que ainda se apresenta como Igreja Católica. E ele, portanto, não só tem a missão de terminar com aquilo que sobrou da Igreja Católica, mas ele também é fundador de uma seita filantrópica e ecumênica, de inspiração maçônica que deve constituir a religião universal com o apoio da nova ordem. Então preste bem atenção nessa frase aqui e você verá que, de forma alguma, Monsenhor Viganò pode considerar que Francisco é um papa legítimo falando assim da pessoa dele. Isso fica evidente, porque aqui ele está dizendo claramente: ele é fundador de uma seita filantrópica e ecumênica, esta mesma seita que nós denunciamos aqui no começo, e que age segundo a inspiração maçônica. Ou seja, segundo as inspirações dos princípios revolucionários que nós temos denunciado nas nossas conferências. E que estão ali muito bem desenvolvidos por esse gênio diabólico que era Teilhard de Chardin. Então, Bergoglio, discípulo de Teilhard de Chardin, amigo dos judeus e operário da maçonaria, vai receber o seu salário da elite globalista na medida em que ele cumpre a sua agenda, constituindo esta religião universal como apoio fundamental desta nova ordem mundial. Então eu termino aqui essa explicação e peço a Deus que ajude a todas as pessoas que estão confusas a refletir sobre tudo isso e que eles encontrem no patrocínio da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, sempre virgem, a graça de perseverar na verdadeira fé nesse tempo de escuridão e de apostasia. Que Deus seja bendito para sempre. Amém.